meus irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco, dando sequência ao projeto Sementes de Luz. Nosso tema de hoje tem referência no livro Pão Nosso, no capítulo 127, que é uma mensagem enviada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Escrita pelo evangelista João, no capítulo 5, versículo 29, quando ele narrou com a fala de Jesus. Jesus disse: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A gente observa que em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui nessa mensagem, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Mas como entender essas palavras, principalmente aqueles interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? Não vão entender, não vão compreender. Porque muitos de nós ainda não entendemos o funcionamento das leis de Deus. E elas se manifestam a cada instante da vida como mensageiras da justiça e do amor divino. Há uma história que ilustra essa mensagem para que possamos refletir. Paulo e sua esposa estavam atravessando uma avenida de grande movimento na cidade de São Paulo. E quando perceberam, no outro lado da rua, dois rapazes que também os olhavam. Paulo pressentiu que seriam assaltados e disse à esposa para cuidar melhor da bolsa que ela levava a tiracolo. Como não tinham mais como desviar do caminho, foram em frente com os corações aflitos. Quando se aproximaram, um dos rapazes se adiantou e, acenando, gritou: olá, doutor Paulo, como vai o senhor? Paulo, sem saber ao certo quem era, cumprimentou-o, trocou algumas palavras e foi em frente. Estava aliviado por não ter ocorrido o assalto que ele tinha pressentido. Passado 2 semanas, Paulo foi para a cidade do interior, onde residira por muitos anos, a fim de rever familiares e amigos. E nessa oportunidade ele aproveitou para visitar uma família que dele recebia o auxílio continuado há anos. A mãe da família disse-lhe, para sua surpresa: o senhor sabia que quase foi assaltado recentemente em São Paulo? E ele respondeu: mas como a senhora sabe disso? E ela continuou: na verdade, soube pelo meu filho, o mais velho, que o senhor conheceu ainda rapazinho, mas que há 20 anos vive sozinho por aí, por opção. Ele enveredou-se pelos descaminhos da vida. Esteve aqui um dia desses e comentou que encontrou o senhor numa rua. Disse que estava com um amigo e juntos preparavam-se para assaltar alguém, quando o reconheceu, bem como a sua esposa. Ele lembrou-se de todas as vezes que o senhor e Dona Estela, sua esposa, vêm aqui em casa e o quanto já nos ajudaram nesses anos todos. Meu filho se antecipou um amigo, gritando o seu nome vindo em sua direção. Foi isso que aconteceu, para criar obstáculo ao outro comparsa e demonstrar que o senhor não podia ser assaltado, pois era conhecido. Graças a Deus, ele não cometeu nenhum desatino com o senhor. Graças a Deus, respondeu Paulo. E ficou ali a pensar nas coincidências da vida. E nesse caso, uma coincidência feliz. Essa história, meus irmãos, demonstra que quem semeia o bem há de colher o bem. Diante da lei de amor, que é a lei de Deus, a causa e efeito. Paulo fez o bem a alguém, e o efeito foi se beneficiar do resultado desse bem distribuído em nome do auxílio ao próximo. A lei de causa e efeito. Também conhecida como lei de retorno.
Isso posto, meus irmãos, é para que nós podemos entender algumas questões da vida. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, talvez o tenhamos de volta, só que vem na feição de esposo tirano ou de um filho problema, para bebermos junto o cálice da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, possivelmente, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filho, portador de moléstia irreversível, atendendo-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Assim, cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que encontramos na família ou na atividade profissional podem ser forças do passado a nos pedir mais amplas afirmações de trabalho e dedicação ao bem. Tenhamos sempre em mente que todos os delitos que cometemos não desaparecerão no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue. A vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. E assim sendo, diante de toda dificuldade, de toda prova, façamos o melhor ao nosso alcance. Ajudemo-nos aos que partiram conosco as experiências e oremos pelos que nos perseguem, desculpando todos aqueles que nos insultam. A humildade é a chave de nossa libertação. E dessa forma, seja quais forem os obstáculos, lutemos por superá-los com dignidade e honradez. E não nos esqueçamos de que a conquista da nossa felicidade começa nos alicerces invisíveis da luta dentro do próprio lar. É a mensagem do Espírito Emmanuel, nos afirmando que nossas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço que nós desenvolvemos, rumo à espiritualidade santificadora. Todavia, o que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não há alternativa diferente. É a lei de retorno, pois ela está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas, porque nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. É por isso que o Mestre nos consola, que a providência divina é muito mais rica e magnânima do que parece. Haverá ressurreição para todos. Olha que beleza. Haverá ressurreição para todas. Com uma diferença, de que os bons terão vida nova e os maus em nova condenação, ou seja, um novo retorno decorrente das escolhas que nós fazemos. Essa é a lição. Muita paz a todos. Muito obrigado.